Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Redes Industriais. Aqui é a professora Thaís Kempner e hoje nós daremos finalidade ao nosso conteúdo falando sobre o protocolo CANopen. O protocolo CANopen, como o próprio nome já sugere, ele é baseado no CAN, assim como o protocolo DeviceNet que nós estudamos na aula passada. O protocolo CAN ele foi criado aí na década de 1980, principalmente para atender aplicações embarcadas aí em caminhões, ônibus e automóveis. Mas o protocolo CANopen ele se apresenta como uma rede preparada para diversas aplicações no mercado, tanto automobilístico, também utilizado em engenharia médica, engenharia de transportes e com certeza também na nossa aí, automação industrial. Ele é baseado no modelo OSI, né, ISO, que a gente já estudou. Então, como a gente já viu aí em aulas anteriores, o modelo OSI ele possui 7 camadas. E o protocolo CAN, ele é um protocolo aí de comunicação que descreve os serviços da segunda camada do modelo OSI. Essa segunda camada é a camada, né, conhecida como camada de enlace. E essa camada aí, ela corrige erros que possam acontecer aí no nível físico, é responsável por controlar o fluxo, ou seja, a recepção aí, a delimitação dos transportes de quadros, e também estabelece um protocolo de comunicação entre sistemas diretamente conectados. Então, uma das grandes vantagens que a gente vai estudar com relação a esse protocolo é principalmente a detecção de erro. Então, o CANopen ele tem essa gama aí, né, de utilização de vários lugares que utilizam esse protocolo e a sua grande vantagem é a detecção de erros. Então, né, na camada OSI que a gente já estudou, nós temos a camada 1, que seria então a camada física, então que utiliza o CAN bus, e esse daí a gente já verificou na aula passada que é mais utilizado pelo DeviceNet. E o CANopen, então, ele fica mais focado na camada 2 do modelo OSI, podendo também utilizar a camada 7, que seria a camada de aplicação. Esse protocolo ele está no mercado desde 1994. E os seus idealizadores têm orgulho de dizer que ele foi desenvolvido aí por um extenso grupo de trabalho e não é financiado por nenhum fabricante de componentes industriais. Então, é uma rede aberta, então, que a gente já verificou, então possibilita aí estar integrando vários tipos de fabricantes, mas não foi financiado por nenhum fabricante em específico, e sim por um grupo de trabalho. E, como a gente já falou, ele hoje, então, ele serve para diversas aplicações no mercado, seja automobilístico, engenharia médica, engenharia de transportes e, é claro, na automação industrial. Com relação à comunicação do CANopen, a gente já verificou na aula passada que o protocolo, né, o modelo aí que utiliza o modelo CAN, ele permite aí, né, que a gente viu o DeviceNet, que era o produtor-consumidor. Aqui, o CANopen, ele suporta múltiplas hierarquias de comunicação e priorização de mensagens. Então, os tipos de comunicação dele pode, baseado aí no produtor-consumidor, que é do modelo CAN, ele pode utilizar a comunicação mestre-escravo, multimestre e peer-to-peer. Vamos relembrar um pouquinho de cada um deles? O que acontece no modelo mestre-escravo? A gente tem um mestre, né, um único mestre, normalmente esse mestre é o CLP, o controlador lógico programável, e os escravos, né, os escravos da rede. Nesse caso, né, os escravos eles só podem responder quando eles são perguntados para o mestre. Então, eles não podem se comunicar entre si e eles só respondem ao mestre. Aí a gente tem um outro modelinho, que é o modelo peer-to-peer, também conhecido como ponto a ponto, e aí a gente não tem
um mestre fixo, ou seja, cada nó da rede ele tem o direito de gerar mensagens quando de posse de um token. Então, ele estando com um token, pode haver uma comunicação. Aqui a gente já não tem mais essa hierarquia mestre-escravo, então um dispositivo pode se comunicar com outro, né? Então, aqui a gente tem 2 dispositivos aí, então, podendo se comunicar. Então, aqui, por exemplo, o sensor e o terminal de operação pode ocorrer aqui uma comunicação entre eles e, né, isso traz alguns benefícios aí. Mas o modelo que é realmente, né, mais utilizado aí na Kenopen é o modelo multimestre, onde uma mensagem pode alcançar diversos destinatários simultaneamente. E aqui os dispositivos, né, escravos, eles apenas trocam mensagens de dados com os seus mestres. Então, a gente tem multimestres, então vários mestres aqui na rede, mas é como se a gente criasse aqui uma rede, né, por isso que a gente fala, de mestres escravos, aonde a gente tem, então, aqui, né, a solicitação do mestre para o seu escravo e o escravo envia a resposta, tá? Então, o Kenopen, né, realizando aí a comunicação no sistema multimestre, ele estabelece a comunicação entre os agentes da rede, aumentando consideravelmente a velocidade de tráfego de dados, oferecendo melhor performance para os projetos aí que forem mais exigentes. Como uma rede multimestre, ele pode ser configurado de forma que todos os agentes, então, eles tenham o mesmo direito de transmissão, utilizando, assim, uma rede sem um mestre definido. Então, nós temos vários mestres, né, e todos os agentes da rede têm o mesmo direito de transmissão. É claro que nós vamos definir aí uma prioridade. Mas uma grande característica que a gente tem na rede Kenopen é a possibilidade de comunicação por eventos. Ou seja, quando a gente tem, né, uma configuração, vai realizar uma configuração de transmissão de dados, onde as mensagens elas só vão ser transferidas, aí, ou seja, as informações só serão apenas transferidas quando existe um novo evento da rede. Qual que é a vantagem disso? A redução do tráfego de dados da rede. E isso proporciona um aumento geral da velocidade de dados. Então, a Kenopen, ela permite, né, isso. Como que é realizado, então, o acesso à rede? Então, qualquer elemento da rede, como a gente falou, pode tentar transmitir um frame aí para a rede em um determinado instante. Mas caso 2 elementos tentam acessar a rede ao mesmo tempo, quem que vai conseguir transmitir? Né? Aquele que possui a mensagem mais prioritária. E como que essa prioridade, então, ela é definida? Então, a gente tem o frame do CAN, e quanto menor o valor do identificador, maior é a prioridade da mensagem. Ou seja, o telegrama com identificador 0 corresponde ao telegrama mais prioritário. E assim as mensagens vão trafegando na rede, sendo que a sua grande vantagem é o quê? O controle de erros. Tá? Então, o CAN, ele define diversos mecanismos para o controle de erros, o que torna uma rede muito confiável e também com baixo índice de erros de transmissão que não são detectados. Cada dispositivo da rede, então, deve ser capaz de identificar a ocorrência desses erros. Quando identifica, informa aos demais elementos que um erro foi detectado. Um dispositivo da rede CAN, então, ele possui contadores internos e esses contadores eles vão sendo incrementados toda vez que um erro de transmissão ou recepção for detectado. E, ao contrário, ele é decrementado quando um telegrama é enviado ou recebido com sucesso. Então, dessa forma, ele vai, né, conseguindo aí contar, né, através desses contadores. Quando tiver com um alto índice de erros, o que vai acontecer? Vai só incrementando. E aí a gente tem, né, caso ocorra uma quantidade considerável de erros, o dispositivo é elevado a 3 estados. O primeiro deles é o warning,
quando esse contador ele passa aí a um determinado limite, aí então o dispositivo entra nesse estado de warning, significando a ocorrência de uma elevada taxa de erros. Se esse valor ainda ultrapassa essa elevada taxa de erros, nós vamos entrar em um outro estado, tá? Que é o error passive. Então, a gente vai entrar numa nova etapa de erro, onde aí o CanOpen ele deixa de atuar na rede ao detectar que um outro dispositivo enviou um telegrama com erro. Então, né, como nós temos a prioridade, se um enviou um telegrama com erro e nós já tivemos com um contador aí detectando uma alta, né, um limite maior ainda que o warning de erros, vai entrar nesse error passivo, que então vai fazer aí que, detectando que um dispositivo enviou um telegrama, o outro deixa de atuar, então não vai enviar a sua mensagem. E por último, nós temos aí o buzz off, que é o estado aí no qual o dispositivo não irá mais enviar ou receber telegramas. Então, ele para mesmo de enviar ou receber telegramas. Como que a gente identifica isso na prática? Através de um LED indicativos de erros, tá? Então, aqui a gente tem, né, o CanOpen e ele vai ter aqui LEDs indicativos. Então, o primeiro aqui seria, né, o CanOpen se estiver rodando normalmente, aqui se ele estiver ligado. E aqui é o LED que a gente vai observar, que é o LED correspondente aos erros. É um LED vermelho que vai indicar, então, erros na camada física do barramento CAN, né? Além de erros na comunicação CanOpen. Quando ele estiver apagado, significa o quê? Que está sem erro. Ou também pode ser que, né, que a gente não tenha nenhuma alimentação aí, ou seja, o CanOpen pode estar desligado. Mas nesse caso aqui, né, aqui o botão Power também estaria desligado, caso apresentasse essa função. Quando ele pisca, ele dá uma piscada apenas, é quando a gente está atingindo já o estado de warning, né? Então, o primeiro estado lá de erros. Ou seja, essa uma piscada, ela atinge esse estado de warning, e aí, se ainda acontecer mais erros, a gente vai ter o error passive, e também é identificado por uma piscada. Se acontecer duas piscadas, significa que a gente está tendo falhas no serviço de controle de erros. E se ele ficar aceso, né, então sem estar piscando, aí sim significa o quê? Que a gente já está no estado de buzz off, ou seja, já está com muitos erros na rede aí, aconteceu algum problema muito grave e o controlador então parou de enviar e receber mensagens. E aí, né, a gente tem que solucionar. Então, essa é uma das grandes vantagens da utilização desse protocolo CanOpen. A gente consegue visualizar aí, através dos LEDs indicativos, a presença de erros e a gravidade desses erros, né? Porque nós temos 3 estágios de erros, que seria o inicial, que é o warning, depois o error passive e, por último, o buzz off. Com relação ao meio físico, ou seja, que tipo de cabo pode ser utilizado utilizando o CanOpen? Então, o meio físico de transmissão é especificado pela norma ISO 11898 e ela define aí par trançados com blindagem. E aqui a gente tem uma característica, uma tabelinha com a resistência dos cabos conforme o comprimento, a resistência então por metro, e também a área do condutor, ou seja, a bitola do condutor, que pode ser utilizado aí, recomendado conforme a ISO 11898. Por título de curiosidade, aqui a gente tem então quais são os principais componentes utilizados aí numa rede CanOpen. Então a gente vai precisar, é claro, do CLP, controlador lógico programável, um módulo de comunicação do CanOpen para o CLP. Aí aqui a gente tem um relé inteligente, né? Então a gente está colocando tudo na sequência aqui. Um relé inteligente, a gente vai ter os conectores CanOpen, tá? Pode aí então ter os TAPs, né, do CanOpen, os cabos, né,
conforme a nossa imagem aqui. Então, esses são os principais componentes que a gente pode ter numa rede Canopen. Como que acontece esse endereçamento na rede CAN? Então, a gente falou aí, né, que a rede CAN, apesar dela possuir aí até 3 possibilidades de comunicação, ela vai utilizar, então, uma comunicação normalmente multimestre, tá? Então, a gente tem que ter pelo menos um mestre, porque pode ser mestre-escravo, né? Mas para aquele grupo, para aquele mestre, a gente pode ter um conjunto no máximo de até 127 escravos. Então, não pode ultrapassar 127 escravos. Na verdade, esses 127 escravos já é com a utilização de repetidores. A rede Canopen, ela permite a conexão de até 64 dispositivos no mesmo segmento. Então, né, a gente tem lá uma determinada topologia. O máximo de dispositivos sem repetidores são 64 dispositivos. Mas, colocando aí, então, o uso de repetidores, a gente pode chegar até 127 escravos, mais o mestre, então, totalizando 128 ao total, tá? Então, 128 nós, porque cada dispositivo da rede a gente vai denominar como nós. Todo escravo aí, numa rede Canopen, ele é identificado na rede através do seu endereço. Então, ele vai ter que ter aí, né, uma identificação. E essa identificação, ela deve ser única para cada escravo de rede. Como o máximo de elementos escravos são 127, a gente vai nomear, então, aí, identificar esses escravos de 1 até 127. Cada escravo da rede Canopen possui uma lista que é denominada um dicionário de objetos, onde nós vamos ter todos os dados que são acessíveis aí via rede. Cada objeto desse dicionário aí de objetos é identificado através de um índice. E durante a configuração do equipamento e a troca de mensagens, então, esse índice ele é utilizado para identificar o que está sendo transmitido. Para isso, existe um frame de dados, ou seja, os dados são transmitidos através desse frame. Ele é composto por um campo identificador, tá? Então, a gente tem aqui um campo de identificador de 11 bits. E a gente também tem um campo de dados, que pode chegar no máximo até 8 bytes de dados. Como que é feita essa transmissão de dados via frame? Tá? Então, a transmissão de dados, vamos dar um exemplo aqui de dados numéricos, através de um telegrama, né, de um frame aí. A representação dele é sempre hexadecimal, né, do número. Então, aqui a gente tem uma representação, por exemplo, aqui decimal. A representação que a gente vai utilizar é hexadecimal, tá? E sempre nós vamos enviar o byte menos significativo do dado primeiro. Então, aqui a gente tem um exemplo, a transmissão de um número inteiro aí com 32 bits. Então, a gente tem, né, a representação aqui desse número em decimal. Aqui seria a representação dele em hexadecimal. E a gente envia o byte menos significativo primeiro. Ou seja, quando a gente vai utilizar aqui, ó, é como se a gente fizesse de trás para frente, tá? Então, aqui, ó, começa lá do 78 em hexadecimal, depois o 56, depois o 34 e depois o 12, tá? Então, dessa forma que a gente faz, né, a transmissão de dados via frame. Com relação à fonte de alimentação, o recomendado aí é a utilização de uma fonte de alimentação de 24 volts, sendo que no máximo, né, corrente contínua, lembrando que a nossa alimentação é em corrente contínua, sendo que no máximo essa alimentação ela pode atingir até 30 volts e no mínimo 11. Além da tensão de alimentação, a gente tem aí dados de corrente também em miliamperes, tá? A corrente máxima aí são de 50 miliamperes, que pode ser atingido. O mínimo são 20 miliamperes
E a corrente média que se utiliza aí quando a gente tem o protocolo CANopen são 30 mA, tá? Então, quando vai fazer a conexão lá da interface do CAN, ele necessita sempre de uma tensão de alimentação externa entre os pinos 1 e 5 do conector de rede. E é recomendado, então, que essa rede seja alimentada sempre em apenas um ponto. Então, o sinal de alimentação, ele deve ser levado aí a todos os dispositivos através do cabo, sendo conectado a apenas um ponto aí, tá? Ele também precisa dos resistores de terminação, que a gente já viu aí que outros protocolos que utilizam o modelo ISO também precisam, tá? Então, a gente viu lá que o protocolo Profibus precisava de resistores de terminação, o DeviceNet, e aqui o protocolo CANopen também precisa de resistores de terminação. Esse valor do resistor de terminação, ele varia de protocolo para protocolo, tá? Então, ele não é padronizado. A gente viu que no DeviceNet a gente utilizava 121 ohms, aqui no CANopen é 120 ohms, tá? Então, as extremidades do barramento aí devem possuir um resistor de terminação no valor de 120 ohms, utilizando aí 1/4 da potência, né? Então, 0,25 watts. E ele vai ser conectado aí, então, aqui no CAN-Height, tá? E no CAN-Low. Tá? Então, caso o drive aí seja o primeiro ou o último elemento do segmento, a gente vai ter que inserir aqui, então, um resistor de terminação. Com relação à taxa de comunicação desse protocolo, ele é um protocolo aí que ele varia a sua taxa de comunicação conforme o comprimento do cabo. Então, nós temos aí que o comprimento do cabo pode variar, né, de 25 metros até 1.000 metros. Essa de 25 aqui também depende do fabricante, isso daqui são dados da WEG, tá? Então, pode ser de 25, mas o comprimento máximo do cabo que a gente pode ter é 1.000 metros. Não tem como ultrapassar esse comprimento de cabo com a utilização desse protocolo. E a taxa de comunicação, ela é inversamente proporcional. Quanto maior o comprimento do cabo, o que acontece? A gente consegue transmitir a uma menor taxa de comunicação. Se a gente aumenta a taxa de comunicação, sendo que o máximo aí é 1 megabits por segundo, a gente consegue um comprimento do cabo menor, né? Isso aqui varia, a gente às vezes tem, né, de fabricantes que 1 mega pode ser 40 metros, então a gente consulta aí, né, os dados do fabricante que a gente está utilizando, tá? Mas isso daqui é padronizado. A taxa de comunicação máxima é 1 mega que a gente tem, 1 megabits por segundo, e o comprimento máximo que a gente tem do cabo são 1.000 metros, tá? Então, essas taxas de comunicação aqui, nesse caso, né, elas são variáveis conforme o comprimento do cabo. Com relação à topologia da rede a ser adotada, tá? A topologia, seguindo aí a estrutura CAN, que a gente já viu, também segue a norma ISO 11898, tá? Então, assim como a DeviceNet, a topologia utilizada é a topologia aqui tronco-derivação. Ou seja, a gente tem o tronco principal, né? E a gente tem várias topologias aí que admitem, então, aqui linear, né? Seguindo a sequência, pode ser em árvore aqui, né? Então, seguindo sempre a sequência, tá? Então, nós temos do tronco principal e aí nós vamos conectando os dispositivos sempre um seguido do outro aí. Então, a gente chama isso de tronco-derivação, tá? Pode ter mais de um tipo de topologia? Pode, né? Nós podemos aqui, por exemplo, utilizar vários tipos de topologia. Então, a escolha aí depende da planta da instalação.
Existem até serviços de consultoria que podem ajudar nessa instalação eficiente de conexão de todos os pontos aí de entrada e saída em uma planta. Para quê? Para melhorar o custo-benefício. Então, a escolha da topologia, ela tem como melhorar esse custo-benefício, ou seja, reduzir o custo total, tornando-se, então, o processo industrial mais competitivo. Essa análise vai envolver aí os custos do material, o tempo de instalação, com relação ao planejamento do projeto, a instalação, comprimento do cabo, configuração e também pensando em questões de manutenção. Então, tudo isso tem que ser analisado para a escolha correta da topologia da rede a ser adotada. Com relação às vantagens que a gente tem no protocolo CANopen, tá? Então, primeiro, a gente tem uma boa complexidade de comunicação. Então, a rede ela é preparada para atuar, né, além do modelo mestre-escravo, nas redes industriais. Então, os modelos multimestres, ele permite que os agentes da rede conversem entre si, agilizando a comunicação e simplificando o trabalho da rede. Também podemos utilizar aí a conexão de pontos analógicos com mais facilidade. Os mestres da rede, então, eles podem facilmente carregar uma boa quantidade de pontos analógicos, apesar de existir algumas limitações de pontos, dependendo do fabricante e também dos módulos de entrada e saída. Outra vantagem da utilização da rede CANopen é um custo competitivo, tá? Então, ela não é o protocolo de rede mais barato, mas ela tem um custo competitivo diante das suas vantagens, tá? Como ela é uma rede aberta, ela também tem essa característica de interoperabilidade, né? Então, aqui, ou seja, a gente pode conectar diferentes dispositivos, né, de diferentes fabricantes e garante que a rede continua funcionando adequadamente, tá? Então, ela mantém os custos de aplicação da tecnologia em patamares muito aceitáveis, é uma grande opção frente aos protocolos defendidos aí, né, por poucos fabricantes de componentes de dispositivos de rede industrial. E ela também possui uma padronização internacional. Então, em 2012, né, a entidade responsável aí pelo CANopen normatizou internacionalmente a rede, observando os critérios das normas IEC, ISO e AITU. Tá? Então, a camada de aplicação está definida já numa norma, que é a norma europeia aí 503.254, tá? E também temos a opção Safety, tá? Aqui, ou seja, segura, que também está regulamentada na norma 503.25.5. Então, nós já temos a padronização internacional desse protocolo desde 2012. A outra vantagem, né? E eu digo aqui que a principal vantagem do CANopen é o diagnóstico de erros, tá? Então, os erros de rede pode acontecer, então, a identificação de curtos-circuitos e outros componentes de erros, né? Através de LEDs, como a gente já viu. Então, o tempo de atuação em caso de falha, ele é reconhecidamente menor. Por quê? Porque a gente consegue detectar através da visualização dos LEDs. Uma outra vantagem é a facilidade para mudar, né, a topologia da rede ou aumentar essa rede. Então, desculpa, traz benefícios com relação aos ajustes necessários aí na instalação dos equipamentos, bem como se for ocorrer uma reforma ou uma necessidade de aumentar essa rede futuramente. Então, também é uma das vantagens que a gente tem da rede CANopen. Então, são uma série de vantagens e devido a essas vantagens que tem crescido a utilização em vários tipos, né, diferentes do campo automobilístico, que foi
né, quando ela foi implementada, a rede CAN, que era apenas no automobilístico. Hoje tem uma vasta gama de aplicação. Então, onde a gente pode utilizar a rede CAN Open, tá? Então, qual que é a promessa dessa rede para saber onde a utilizar? Então, os desenvolvedores aí do protocolo CAN Open, eles prometem que essa rede proporciona segurança e flexibilidade para aplicações de boa complexidade, mantendo o custo da aplicação em patamares competitivos. Então, essa é a grande promessa e é por isso que ela tem crescido tanto em campos de aplicação tão diferentes, tá? Como ela é uma rede aberta, não defendida por somente um fabricante de componentes, faz com que seus agentes sejam adquiridos por custos bem interessantes. Por quê? Porque você pode escolher um fabricante mais barato, de um custo menor, né, trazendo essa vantagem aí. Dessa forma, o desenvolvimento de componentes de rede para inúmeras aplicações foi realizada por uma gama muito grande de fabricantes em vários mercados diferentes, fazendo então que esse protocolo CAN Open ele seja utilizado mesmo fora da automação industrial. Então, a gente pode utilizar esse protocolo em automação de fábricas, né? Então, ele foi originalmente projetado para sistemas de controle de máquinas orientados pelo movimento e ele pode ser utilizado, então, na automação de fábricas aí para o controle de máquinas também industriais, elevadores e escadas rolantes, equipamentos médicos como raio-x, mesas de pacientes, pode ser utilizado em inversores de frequência, é muito utilizado também, né, com relação ainda ao automotivo na agricultura, ferrovia, reboques marítimos e muito mais. Então, ele tem uma grande gama, né, de campos de aplicação. Então, essa também é uma das suas vantagens, ou melhor dizendo, pelas suas vantagens que ele possui, a gente possui uma grandes campos de aplicação desse protocolo, tá? Então, como exemplos de algumas aplicações aqui, né, a gente tem transportadoras, né, quando a gente fala aí, então, da nossa rede industrial, né, então, nos processos industriais, ele é muito utilizado aí em transportadoras, né, partidas também de motores, como a gente falou, é utilizado aí em inversores de frequência. Ele também é utilizado aí em embalagens de máquinas de embalagens tanto vertical como horizontal. Então, aqui a gente também tem, né, aqui o controle, né, através do CLP de uma máquina de embalagem horizontal utilizando o protocolo CAN Open, tá? Como vantagens que a gente já falou, fácil de expandir, modificar e também incluir novos dispositivos. E aqui a gente também tem um exemplo de uma máquina de processamento de madeira, tá? Então, entre outros, né? Então, aqui só para a gente ter um tempo de reação, né, aproximadamente 3 milissegundos, então um tempo muito curto aí, tá? E a gente tem diversas aplicações aí desse protocolo. Então, alguns exemplos aí na nossa automação industrial. Então, ele é um protocolo versátil, né, que a gente tem utilizado aí. É um protocolo que tem um controle de erros. Então, a gente tem várias vantagens de utilização desse protocolo. Com isso, a gente pode concluir, né, que essa rede ela não apresenta custos tão altos. Então, a gente viu, né, que uma das propostas de utilização quando esse protocolo aí foi lançado é custo competitivo. Ele é uma rede aberta, então o que possibilita uma variedade de opções na hora de adquirir os dispositivos. A taxa de transmissão dele não é a mais alta, mas ela é razoável. Como a gente viu, a nossa taxa de transmissão máxima é de 1 megabytes por bits por segundo, tá? O meio de transmissão utilizado aí é o cabo de par trançado com blindagem.
suporta no máximo 127 dispositivos com a utilização dos repetidores, sendo que 100 repetidores seria no máximo 64, tá? Dispositivos escravos, mais o mestre seria 128. A distância máxima que a gente tem, que pode ser alcançado, pode ser 1.000 metros, só que quando a gente tem 1.000 metros, o que acontece com a nossa taxa de transmissão? Cai bastante, que é inversamente proporcional ao comprimento, tá? Ela suporta ambientes com níveis aí de interferências eletromagnéticas elevadas, tem como vantagem a performance de comunicação, que a gente viu, a gente utiliza multimestre, mas com prioridade. O acesso não destrutivo aí ao barramento e também possui diagnóstico e detecção de erros, seja de curto-circuito e demais erros nos componentes. Além de ser uma rede, como a gente falou, que tem padronização internacional desde 2012. Então, essas são as grandes vantagens da utilização desse protocolo Canopy. Lembrando que ele atua no modelo ISO, sendo que ele utiliza a camada 2 do modelo ISO, que é a camada de enlace, que é justamente para detecção de erros, tá? Podendo utilizar também a camada 7, que seria a camada de aplicação. As referências que foram utilizadas aí, né, são do livro aí do Lugli, tá? E de Santos, Sistemas Field Bus para Automação Industrial, e também um manual de comunicação Canopy da VEG, que a gente utilizou aí para estar fazendo esse material com relação a esse protocolo. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Com isso, a gente encerra com relação aos nossos protocolos aí de comunicação de redes. Então, a gente viu ao todo aí, claro que nós temos mais protocolos de rede, protocolo HART, que a gente não falou. A gente tem outros protocolos aí também que podem ser utilizados. No futuro, né, a gente tem encaminhado aí para a utilização do Ethernet, ou seja, então a utilização de rede sem fio. E a gente espera também que no futuro haja uma padronização, né, se for utilizar aí algum desses protocolos, na verdade que exista uma norma específica para, né, porque o objetivo inicial, quando foi lançado os protocolos, o modelo OSI, era ter essa padronização, né, para seguir um determinado modelo. Mas foi crescendo de forma desorganizada, cada fabricante aí, ou cada grupo de pesquisa foi lançando seu próprio protocolo com as suas características, e isso dificulta hoje, porque a gente tem que ter o conhecimento dos diferentes tipos de protocolo para analisar o melhor custo-benefício. Por quê? Porque se você não tem esse conhecimento e o seu concorrente aí tem, ele vai oferecer um protocolo com um custo menor que o seu, com outras qualidades que tem que ser analisadas conforme a planta industrial, e aí você sai perdendo nesse caso, né? Porque quando for fazer lá a análise, o seu projeto ele vai se tornar um projeto ou mais caro ou talvez menos eficiente. Então, conhecimento vai agregar aí na escolha, né, depois do seu serviço. Então, por isso que é importante vocês conhecerem as diferentes características do protocolo para saber analisar ou até mesmo para fazer um serviço de consultoria, né, para uma determinada indústria, para analisar o tipo de topologia correta a ser utilizado conforme as distâncias, né, o protocolo mais adequado com relação, que às vezes um protocolo lá, um cabo pode ser mais caro inicialmente, mas analisando o custo-benefício futuro, ele pode o quê? Ele pode, né, ter menos interferência eletromagnética que vai causar menos danos a essa rede como um todo. Então, o custo-benefício que tem que ser analisado com muita calma
para a gente estar escolhendo o protocolo mais adequado, tá? Eu espero que vocês, são muitas informações, né? Então, que a gente tem desses protocolos todo, mas eu espero que vocês tenham conseguido assimilar, mesmo a gente não tendo os nossos encontros presenciais, a melhor forma é esse conteúdo. Foi um semestre que foi muito turbulento, mas eu espero que vocês tenham conseguido alcançar, então, aí o aprendizado, tá? Então, bons estudos para vocês. Nós temos ainda nossa avaliação final e até a próxima.